Lord, Querido Senhor, we know you promise us a kingdom. nós sabemos que o Senhor nos promete um reino e nós desejamos por esse dia. Existem muitos corações aqui hoje à noite que estão contritos, mas nós oramos que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor nos conforte e que o Senhor nos dê força, para que em tudo que a gente aprenda, não só a gente pegue no lado intelectual, naquilo que nos fascina, mas também no lado transformador e encorajador, também em esperança, através de tanta dor que a vida aqui na Terra traz. Fique conosco ao entrarmos nas horas de sábado e obrigado pela tua lealdade. Em nome de Jesus, amém. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta que vocês possam ter pensado durante a semana? Ao pensarem sobre o material que a gente cobriu a semana passada. Eu vou dar alguns minutos para as pessoas pensarem. Josephine? A lista que está do seu lado esquerdo, onde fala de moralidade, das visões cristãs. A lista que está bem no fundo. Será que isso é o que a gente acredita? Ou os que da direita acreditam e nós acreditamos nisso? Mas na verdade o que eu quero perguntar é quem acredita nisso? Quando nós pensamos do protestantismo nos dias de hoje, nós sabemos que eles se dividem. Eles se dividiram por causa da escravidão na história milerita e também se separam nos dias de hoje. Mas parte do protestantismo que está falando do lado político é o lado da direita, que é do espectro político correto. Então, é a extrema-direita protestante que está tentando empurrar as suas visões bíblicas, a sua perspectiva cristã através do Estado. Então, um protestante liberal até pode pensar no casamento gay, mas isso não é uma visão bíblica centrada que eles têm. É eles pensando que as pessoas podem fazer o que eles querem hoje. Ou pensar que a moralidade hoje em dia deve ser separada do Estado, das leis do Estado. Então, eles podem até acreditar nessa separação de igreja e Estado, separação da sua própria igreja e o Estado. Então, um protestante liberal pode até pensar dessa forma, mas é o lado conservador protestante que está tentando impactar a política nos dias de hoje, que nós vimos com Donald Trump. Então, depois nós perguntamos o que é que um protestante vai olhar na Bíblia para dizer as nossas ideias de extrema-direita ou a nossa visão conservadora política é suportada ou apoiada por aquilo que nós lemos na Bíblia. E eu vou sugerir que o adventismo e esse movimento encaixam com o protestantismo. Então, o protestantismo, o adventismo e esse movimento, como era parte do adventismo, todo estava inclinado a ficar no espectro político da extrema-direita. E o protestantismo e também o adventismo, esse movimento até fim de 2018, todos acreditavam que as suas visões bíblicas suportavam as suas inclinações políticas. Então, quais visões bíblicas suportavam as suas inclinações políticas? Como um grupo, nós listamos quais foram. Visões de moralidade, o termo geral que nós falamos que tradições familiares nos lares e com a família, o marido sendo a cabeça da família, os Estados Unidos como a terra gloriosa, uma visão bíblica suportada ou apoiada pela extrema-direita que o adventismo tem e também esse movimento, as visões em relação ao Islã, que especialmente esse movimento tem, parece sendo suportada ou apoiada pela narrativa bíblica. Por exemplo, um republicano como Ted Cruz poderia dizer que
a sua crença capitalista é apoiada pela Bíblia, e nós demos 2 versos para isso. Isso não é o que nós acreditamos, certamente não agora. Eu não acredito que a Bíblia apoia esse sistema capitalista. Não creio que seja simples pegar num sistema e colocar isso nas escrituras e aplicar para os dias de hoje, como, por exemplo, os livros de Ruth. Mas isso é o que um cristão da extrema direita, conservador, iria acreditar. Faz sentido, Josephine? Sim, muito obrigado, está claro. Eu fico feliz, mas se não estiver tão claro, você pode perguntar de novo que nós vamos falar novamente. Mas isso é onde nós começamos, onde nós vimos que estávamos aqui e fomos até setembro de 2018, onde nós vimos, temos um problema, porque nós agora nos parecemos bastante com protestantismo, estamos nos aproximando da lei dominical. Começamos a ver 1989, a internet, as guerras mundiais, as guerras de informação, e alguém também fez a pergunta sobre guerras de informação e como nós estamos relacionados a isso. Então, nós vimos as duas fontes, vimos como nós precisávamos que o adventismo estava na mesma visão dos protestantes, que é no mesmo extremo do catolicismo. E que esse movimento precisava ser capaz de dividir entre aquilo que é suportado biblicamente, apoiado biblicamente, ou aquilo que nós temos de tomar o vinho de Babilônia há 126 anos, que nos coloca aqui. Ok, muito obrigado. Então, nós nos divorciamos dessa extrema protestante e nós estamos agora na extrema esquerda e nós vimos como nós fizemos isso. Mas alguém tem um pensamento ou uma pergunta que eles pensaram que na semana passada talvez eles queriam falar e nós sempre ficamos sem tempo? Nessa linha onde você tem o modelo da extrema esquerda e direita, do lado esquerdo, onde você nos colocaria agora? Essa é uma pergunta bem pesada, Rachel. Eu acho que a gente ainda não consegue traçar isso, a menos que a gente comece a destrinchar a extrema esquerda. E eu acho que é para aí que nós estamos indo. Tentar abrir mais sobre esse lado da esquerda e nós nos questionamos por que nós estávamos aqui na direita e fomos da direita para a esquerda. Mas nossa pergunta original era como é que nós dividimos isso aqui? Então, nós estamos chegando lá. Será que isso é vago o suficiente para o momento, Rachel? Sim, obrigada. Eu não acho que eu expliquei isso tão claramente, mas eu prometo que a gente vai chegar lá. Então, eu gostaria de repetir esse pensamento sobre o que é complexo e aquilo que é simples. Se mais ninguém tem algo a comentar agora no início. Eu tenho tentado pensar numa forma mais simples de descrever isso. E eu realmente não quero tirar o crédito daquilo que é simples, porque o simples é belo. Mas o problema com o ter o que é simples, se você tem algo, por exemplo, você tem 3 arames. Se você tem esses 3 arames pequenos, é fácil você conseguir pegar nesse arame e dobrá-lo. E esse é o problema com o que é simples. Não existe nada de errado com o modelo simples, mas o problema surge quando a gente tem um modelo simples e isso se torna fácil de manipular e tirar fora do seu formato. Será que faz sentido? Eu quero dar um pouquinho mais de exemplos. Acho que a palavra que eu estava
procurando seria distorcer. O problema conosco e com os modelos é que é fácil a gente distorcê-los. E se eles são guardados na sua forma correta, eles são perfeitos. Mas isso também pode ser dobrado e distorcido. Então, pergunta: você vai para os evangelhos? E nós argumentamos que esse é o problema que Israel antigo tinha na história. Então, automaticamente nós deveríamos pensar, bom, se isso era o problema com Israel antigo, com o ômega, então o Israel moderno também deveria ter esse seu problema no ômega. E o problema é que Israel antigo tinha um conceito de um Messias que vinha e que o que ele ia fazer e o que ele seria, com o que ele se parecia e como ele se comportaria. Eles tinham um conceito em relação a isso e tiraram isso da inspiração. Então, tudo bem, tá perfeito. Só que o problema é que, como eles viram o simples, eles dobraram isso, tiraram da sua forma e distorceram isso. Então, o que era o simples? Se eu tivesse que dizer, localize o simples que eles tinham no Novo Testamento, onde você iria achar isso? Nós já fizemos isso numa apresentação e eu só fiz isso uma vez. Então, se vocês não lembrarem disso, tudo bem. Mas se vocês tivessem que ir para os evangelhos e dissessem de onde que João Batista tirou o seu modelo simples, onde você iria encontrar isso? Será que alguém lembra? Marie. Eu não lembro o que você disse. Então eu vou apenas supor. Eu vou supor que possa ser Apocalipse. Eu estava mais inclinada a pensar o que talvez João Batista tinha que poderia distorcer a sua visão. Eu iria voltar para os evangelhos. Será que faz sentido? Porque Apocalipse vem depois da gente ter essa visão distorcida, como nós vimos com as trombetas, de ter a forma mais simples de colocar a profecia. Mas se nós pegássemos apenas em João Batista como um homem, o primeiro anjo, fazendo o seu trabalho, que profecia simples e perfeita foi dada a João Batista? Perdão, eu não pensei sobre isso, na verdade. Eu acho que talvez Daniel 9 ou Isaías. Eu acho que você está certa, mas eu estou procurando uma dos evangelhos para a gente poder resumir, porque, de certa forma, você poderia encontrar vários. Eu estou pensando num específico. Nos evangelhos. Eu acho que eu estaria apenas supondo. Supor não tem problema, você pode tentar adivinhar. Se você tem uma defesa para essa sua suposição, estou disposta a ouvir. Mas se não tem certeza também, tudo bem. Josephine, você tinha a sua mão levantada? Sim, eu tinha a mão levantada. Estava pensando no sacerdote trabalhando no templo. Será que eu teria as mesmas ideias como os líderes, aqueles sacerdotes? Sim. Então, João Batista tem as suas visões do seu pai e o seu pai tira essas visões de hoje. De onde? Seu pai tira as visões de todos os sacerdotes que têm todas essas mesmas ideias que a liderança. Sim, não é a resposta que eu estava procurando, mas ainda está correto. Onde mais é que o pai de João Batista tirou as suas visões, as suas ideias?
Talvez tenha uma outra suposição. What did his father have? O que o pai dele tem? Why was No. About the prophecy about the coming of the Messiah. A profecia da vinda do Messias, o rei? Sim. And where would you E find onde it? você iria encontrar isso? You mean in the New Testament? Você quer dizer no Novo Testamento ou no Velho? In the New Testament, No Novo Testamento. he said his father had a prophecy. Você disse que o pai tinha uma profecia. But didn't the angel come and Mas o anjo, será que não veio? that she would give birth to a... So there's the visit of E the disse a Maria que ela angel. If you go to Luke chapter 1, teria a visita. A gente vê a visita do anjo. if you go to Luke chapter Se fôssemos para o capítulo 1 de 8 Lucas. verses, Se fôssemos para Lucas, capítulo Luke 1. chapter 1 gives the story of the birth of John the E em Baptist, Lucas all that 1 leads up to that, dá a história his do father's nascimento de João Batista e tudo que leva aí. punished in a way for his unbelief. And you Onde come seu down pai é to castigado, verse por um lado, 67. pela sua So Luke descrença. 1:67. E nós vamos para o verso 67. Então a gente veria Lucas 1:67, a profecia de Zacarias. Is that where you were heading? Catherine, era por aí que você estava indo? Yes, that was where I was heading. So tell me Sim, your favorite views that era por aí. your favorite verses. Então me diga a sua visão favorita, seus versos favoritos, What are the most problematic verses? que o pai de João Batista poderia ter ensinado ao seu filho. Qual era o verso mais problemático que você iria considerar aí? So verse 67 says, and his father Zacharias was filled with Verso the Spirit and 67 diz: E seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou his dizendo. father Então, isso não é apenas o seu feeling pai emotional and deciding to have a speech. This is the se work sentindo of emocional e querendo fazer esse discurso, mas esse é o trabalho do Espírito Santo, que é descrito como uma profecia. E através dessa profecia, que versos você gostaria de ver, Catherine? That we should be saved from our enemies and from Verso our enemies. 71 é bom? Deus serem salvos dos seus inimigos e da mão de todos os que os That he odeiam. would grant unto us that we be Verso delivered 74, from our enemies que ele by sickness iria and fear. conceder que fossem libertados da mão dos inimigos, podendo servi-los sem medo. 26, John would be a prophet and go before Verso the people to prepare his 76, way. onde ele se tornaria um profeta e ante da face do Senhor iria preparar os seus caminhos. 79 speaks about guiding their feet into the way of peace. 79, que fala de guiar os seus pés no caminho da paz. Acho que seriam os que mais me chamarão a atenção. Então, 79, quando fala de nossos pés, são os pés de quem? Os pés de Israel, me parece. Assentados na escuridão e na sombra da morte, eu acho que seria a nação de Israel tendo paz por causa dos romanos. Então você chegaria ao ano 70 e estaria bem confusa, certo? Sim, certamente. Então esses são os versos que eu também teria escolhido, especialmente o verso 71, ou o verso 70, que ele falou pela boca dos seus profetas, Deus falou pelos seus profetas desde o princípio do mundo, depois no 71, que nós, Israel, seríamos salvos dos nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. Então vem o Messias, vai levar Israel até a paz, porque vai salvá-lo dos seus inimigos, os romanos, e de todos que os odeiam, perante a aliança que ele fez com o pai da nação de Israel, Abraão, certo? Tá claro, então. Parece realmente bem simples. Parece lindo, parece claro. Lynn, eu vejo que você está sorrindo. Eu iria dizer algo bem semelhante.
que eles tinham um redentor, foram prometidos um redentor para os livrar, e esse era o seu foco. Então todos estavam esperando um líder político, um rei, um caráter de Touro Apis que viria salvá-los. Exactly. And Exatamente. that's what they were to receive. For E me, é tão I claro que era isso que eles deveriam receber. Para mim, se eu estivesse lá, eu iria ver que isso me parece bem simples. Aí Jesus vem e ele diz, sim, mas quem são os seus inimigos? E se salvar se parece com o quê? E do nada, tudo que Zacarias foi dito e o que João Batista foi dito e o que ele ensinou e o que Israel antigo ensinou, tudo que parecia simples agora parece complexo. E aí você tem a história do Novo Testamento e final de Israel antigo. Porque o final dessa história realmente os varreu. Parecia tão simples olhar para o problema de sábado e domingo, ou Deus salvando o seu povo através da história de unificar o socialismo ditador, igreja e Estado tirando os seus direitos. Parecia algo simples. Mas o problema com o simples, tal como a profecia de que Zacarias tinha, é que você pega em algo simples, eu vou destruir seus inimigos, salvo o seu país, te levo para um período de tempo de paz. Parece simples, mas também é bem fácil de distorcer e tirar da forma. Foi isso que eles fizeram, porque eles não conseguiam ver com o que se parecia a paz. Quem eram os inimigos na realidade? O que ser salvo dos seus inimigos? Com o que isso se parecia? Talvez ele estava ali para te salvar de tudo isso. Mas tudo isso parece que seria quebrar o simples e, na realidade, isso foi distorcido. Então, isso eu acho que é um exemplo mais assustador para o Adventismo nos dias de hoje, entre a profecia simples e a realidade que é mais complicada. Depois poderíamos entrar nas trombetas, entrar na reforma protestante. Isso é realmente importante a gente saber. Ellen White é clara sobre isso. Bom versus o mal. Será que está certo dizer Luther e Calvin contra o Papa? O bom e o diabólico. Rachel, você acha que isso está correto? Não. Isso é o que Ellen White ensina. Então eu vou descrever a forma como eu vejo e depois ver se vocês concordam. Talvez eu vou descrever a forma como eu enxergo e depois eu vou ver se você concorda comigo e a gente pode falar sobre isso. Eu acho que está certo dizer Lutero e Calvin contra o Papa seria igual dizer bom contra o mal. Nós dissemos aqui com extrema-direita e esquerda bom contra o mal. Eu acho que está certo. Só que o problema disso é que é simples. E quando é tão simples, é fácil a gente dobrar isso. E quando a gente dobra isso, a gente não consegue chegar aos dias de hoje e ver o problema do calvinismo, traçar o calvinismo. Acho que Augustine, talvez. Eu vou deixar isso para a anciã Terry falar mais sobre isso. Mas do calvinismo até os Estados Unidos, para a sua igreja-estado, como existia em 1798 até os dias de hoje, eu gostaria de falar disso de uma forma simples, só que isso é distorcido. E eu acho que é contra isso que a gente se depara. A distorção é o que complica. Isso faz sentido, Rachel? Quais são os seus pensamentos? Sim, você explicou isso muito bem.
as soon as you pointed out to the right and to the left, it made sense. A forma que você apontou isso é muito boa. Obrigada, eu concordo. Ok, então agora estamos na mesma página. Alguns anos atrás a gente teria dito, claro, Luther contra o Papa, bom contra o mal. Acho que isso é simples e é verdadeiro, só que o problema que nós temos com isso agora é que agora a gente sabe tudo sobre Lutero. E sabemos especialmente tudo sobre Calvin. E a gente não quer dizer que ela é bom mais, mas o simples ainda é verdadeiro. Só que isso se distorce quando a gente não entende a complexidade e tudo de ruim que era o Calvin. Então, alguém discorda com isso, a forma como eu acabei de descrever isso? Brandon, você levantou sua mão? Você explicou aquilo que eu estava pensando da sua forma? Você disse melhor do que eu teria dito. Então você concorda. Estamos todos na mesma página. Eu realmente quero manter o simples e dizer que está certo. É a mesma coisa que nós tivemos o início de 2020 lá em Portugal e passamos meses mostrando o norte versus o sul, o norte versus o sul, o bom contra o mal, e depois nós olhamos bem para Abraham Lincoln e isso se tornou mais complicado. Do nada a gente talvez não queira dizer o bom contra o mal, mas norte versus sul ainda é o bom contra o mal. Então é por isso que quando nós temos um problema com o simples, não é porque o simples está errado, mas porque o simples, por causa da falta de detalhe, é fácil tirar da sua forma e distorcer isso. Rachel. Eu estava tentando pensar numa palavra diferente de distorcida e na minha mente eu estava tentando achar uma palavra que fizesse mais sentido. Estou pensando sobre isso. Talvez comparar e contrastar. Porque naquele tempo nós olhávamos para comparar e contrastar e adicionando mais informação, nós vemos uma comparação e contrastes diferentes. Estou tentando apenas achar uma outra palavra que não seja distorção. Eu acho que se a gente dobrar isso e tirar da sua forma, se você conseguir pensar numa outra forma que você consegue descrever isso, levanta a sua mão porque eu realmente gostaria de saber. Perdi um pouco meu pensamento, mas se nós dobrarmos isso e tirarmos de forma, isso nos coloca num lugar que a gente precisa olhar para um lugar mais adiante na nossa jornada e ver que estamos num lugar perigoso. E é aí que nós estamos indo quando a gente fala de extrema esquerda e direita, porque quando a gente diz bom versus mal, o que é isso? É muito, muito simples. Então, você sabendo que isso é muito, muito simples, qual é o problema? Nós estamos em bastante perigo. E é sobre isso que o movimento está lutando desde o final de 2019. É isso que tem estado por trás de cada discussão, cada sacudidura e cada argumento nesse movimento desde 2019. É sobre o que é bom e o que é mal, e eu estou dizendo que as pessoas têm distorcido isso, estão distorcendo isso. Nós precisamos ver o complexo. E eu vou dizer que todas as discussões que nós tivemos nessa última discussão foi isso. Na última dispensação, essa foi a discussão. Porque o bom contra o mal apenas esteve bom até novembro de 2019. Depois, daí em diante, essa simples explicação, ela já não servia mais. E o que eu quero dizer é que a gente não começa por dizer que a gente está voltando atrás. Quando a gente diz Papa contra Lutero e Calvin, quando a gente diz que é mais complicado que isso, será que de alguma forma a gente está
habilitando a imagem do Papa, nós estamos fazendo com que ele se pareça melhor, será? Brandon, você está abanando sua cabeça dizendo que não. Não, a gente não está habilitando o Papa. Então, quando a gente discute os problemas de esquerda, a gente não está voltando atrás. Não estamos dizendo que estávamos errados em relação à extrema-direita. Brandon, você estava com a mão levantada? So, is this understanding what you're saying now? Is this have its origin Então, entendendo o que você está dizendo agora, será que isso teve a origem? Porque quando nós estávamos, na verdade, olhando ou passando por todas essas coisas, para a gente aceitar tudo isso, isso teve que ser colocado de uma forma mais simples. E eu lembro que você e o ancião Parminda usavam frases como você tem que guardar duas coisas na mente de forma simultânea. É como se a gente tivesse que dar um exemplo igual que você deu em relação à guerra. A gente precisa saber que, claro, que o Sul é ruim, mas simultaneamente também que o Norte é ruim. Então você pega nessas duas coisas e acho que é como se você agora estivesse nos dando o próximo passo para entender isso, porque lá atrás a gente tinha que ter dois pensamentos ao mesmo tempo. Mas agora você basicamente está dizendo que originalmente começou aí, a gente teve que manter essas duas coisas em mente. Não tensionar essas duas coisas, mas como é que eu irei dizer? Eu acho que eu entendo o seu ponto. O Brasil, no início de 2019, a gente estava ensinando Atos 27 e eu ainda não sei colocar isso em palavras. Mas eu senti que é como se as nossas linhas tivessem que ser 3D. Estávamos tentando fazer o melhor com essas dimensões. Constantemente nas linhas, nós tivemos que manter essa história dessa, mas também entender que outra história nos dá uma perspectiva diferente, que continuou. Então, inicialmente a gente parecia que a gente estava dizendo o Sul é ruim e o Norte é bom, mas depois a gente pega nos óculos e a gente faz um zoom e a gente vê que na verdade o Norte também é ruim. E dependendo de quão perto você está de onde você está, daquilo que você está olhando, vai depender bastante da sua visão. Mas basicamente o que eu estou tentando dizer é o que você disse está correto. Eu acho que, na verdade, meu comentário não ajudou muito. Eu estou tentando ainda pensar sobre isso. Eu entendo o conceito que você está tendo dificuldade, porque é o mesmo que eu tenho dificuldade, porque eu também não sei descrever isso. Então, está tudo bem a gente falar dessa forma. Eu acho que a melhor forma que eu consigo pensar de 2019 é dizer que parece que essas linhas deveriam ser de 3D. Nós temos o bom versus o mal, mas quando a gente dá um passo atrás, é como se a gente visse algo como uma teia de aranha, uma estrutura que é bem mais complicada. Quando a gente viu os problemas com Abraham Lincoln, a gente não estava fazendo de forma alguma o Sul se parecer bom. A gente não voltou atrás, a gente não cometeu nenhum erro com isso. Mas a gente ainda precisa saber dividir essa extrema esquerda. Eu vejo algumas mãos levantadas. Catherine. I was just thinking sort of the way I was visualizing it is like when you zoom in on something. So like when they do Eu estava pensando e visualizando como quando a gente dá o zoom em alguma coisa. Às vezes os desenhos parece que algo era como um exemplo de num desenho algo pode parecer lilás ou roxo a uma certa distância e quando você dá um zoom você vê que é vermelho com bolinhas.
thing wrong. Mas isso necessariamente não faz com que a coisa original esteja errada. Like we would have said, the abolitionists were good. Seria como os See evolucionistas. that amongst them, there's, really look at their motives. A lot of them are not actually. Quando a gente dá um zoom e vê os motivos dessas pessoas, a gente vê que, na verdade, elas não são motivadas por coisas boas. Então, talvez algumas coisas a gente poderia ver como boas, mas outras não. Esse era o comentário que eu queria fazer. Eu gosto do ponto que você mencionou as cores. A melhor forma que eu consigo enxergar e descrever isso em Brasil era como você ter vidros uns em cima dos outros. A parte de baixo do vidro tem um detalhe, e à medida que você coloca mais vidros em cima, o que você começa a ter nesse cubo é uma visão 3D. E você poderia tirar cada um e olhar para cada um deles e entender os problemas com Abraham Lincoln. Você poderia tirar um e tirar o zoom e ver o que é bom, ver o que é ruim, e você começa a ver o que é complicado, não querendo que isso seja uma bagunça. Por enquanto a gente puder manter o simples como verdade, é lindo, é perfeito, mas nós ainda assim podemos ter uma visão distorcida, uma visão que pode nos afetar nos dias de hoje, quando a gente pensa em Calvin, quando a gente pensa nas reformas protestantes e como isso realmente foi um pouco bagunçado. É uma proteção para nós. Josephine? Eu iria dizer que voltando atrás, você ainda apenas está voltando atrás para estudar a história com mais detalhes, não voltando atrás porque a gente errou. A gente tem o simples e o que a gente vai fazer é como a nossa âncora. Você apenas está voltando atrás para aumentar isso, para que a gente possa entender isso nos dias de hoje, para a gente entender onde estamos hoje. Não sei se isso ajudou. Não é porque estamos errados, não é porque a gente retrocedeu. O movimento ele não retrocedeu. Nós, na verdade, estamos avançando a passos cada vez mais rápidos e olhando para detalhes, tentando fazer senso de onde nós estamos nos dias de hoje. Navegando em mares perigosos, se eu puder dizer dessa forma. Não sei, estamos atravessando ventos mais fortes. Precisamos de saber como navegar através disso. Para onde virar, de onde estão vindo esses ventos. Seria a minha visão mais simples. Ou então uma confusão. Eu concordo com você. Eu não acho que a gente está indo para trás ou reabilitando Donald Trump ou a extrema-direita. Não estamos tirando aquilo que a gente falou do Partido Republicano, porque o republicano é ruim e o democrata é bom. Mas o que a gente deve ver desde janeiro de 2020, eu estou ensinando que isso é complicado desde 2020, desde janeiro. E isso é cada vez mais complicado na extrema esquerda. E o que a gente precisa ser cuidadosos agora é a gente dividir isso de forma correta. E nós chegamos a essa discussão porque o Brandon diz como é que quais são as fontes mais seguras. Mas 99% das nossas fontes, elas são da extrema esquerda. A razão pela qual é que a gente só pega às vezes 80%, 20%, 5%, é porque é complicado. Não é porque a gente está lidando com o bom versus ruim. Aí a gente não precisaria peneirar essas fontes. A gente poderia tirar 100% das fontes. Seria bem mais fácil de tirar as fontes, a informação da extrema esquerda. Então, foi assim que nós chegamos até essa discussão. Marie, obrigada, Josephine, pelo seu comentário.
Eu apenas estava pensando em tudo que a gente vê, tudo que a gente há, mas não é assim quando se trata disso. Se eu puder relembrar os estudos do ancião Parminda, seria como comparar e contrastar por si só. Você tem o básico e você pode comparar e contrastar isso consigo mesmo, mas você tem, na verdade, uma visão mais ampla. Não sei se fez sentido, na verdade. No, it does. I think it makes sense. Sometimes I need to think about things. Sim, fez sentido. Eu acho que faz sentido. Às vezes eu tenho que pensar um pouco mais sobre as coisas, mas eu acho que sim, faz sentido. Eu gosto do ponto de que nem tudo que a gente vê é tudo que existe. Era isso que eu estava pensando. Perdão. Pode continuar. A outra coisa que eu estava pensando seria como um fractal. Quando você dá um zoom e você vê muito mais. Sim. Quando a gente se aproxima cada vez mais dessa coisa, a gente vê mais detalhes. E à medida que a gente avança e se aproxima da lei dominical, a gente precisa ver mais detalhes. Naturalmente, aquilo que a gente poderia ver com a lei dominical em setembro de 2019 é muito limitado para o que, ou comparado com o que a gente deveria estar enxergando hoje. Terminou, Marie? Não quero te interromper. Sim, terminei. Obrigada. Então, eu gostaria de considerar mais um ponto antes da gente voltar a falar da extrema esquerda. Ray, see you there? Ray, você está aí? Question. If we turn to Daniel 11:41, Ray, could you read? Pergunta, se nós formos para Daniel 11:41, Ray, será que você pode ler esse verso? Ele também adentrará a terra gloriosa e muitas nações serão derrubadas, porém estes irão escapar de sua mão, Edom e Moabe e o principal dos filhos de Amon. So, Raymond, when are the many? Então, Rayland, primeiro, você concorda que esses muitos são membros desse movimento? Sim. Quando é que esses muitos serão derrubados? Será que é quando ele entra na Terra Gloriosa? Se a gente levar para a linha de reforma, onde você colocaria isso? If I do the line of the 144,000. Então, se eu fizer a linha dos 144.000, Might move him. Is it Sunday law? So you want to put the many here? isso aí é lei dominical? Eu iria colocar... Você quer colocar os muitos aqui? Eu não estou muito confiante em relação a isso, mas sim. Se fosse bem simples, talvez a gente não estaria fazendo isso. Does everyone agree with Raymond?
Alguém discorda? Do you want to put Ou it todos somewhere else? concordam com o Raymond? Vocês querem colocar isso num outro lugar, talvez? Josephine, you're nodding. You're happy with it here? Josephine, você está feliz com I'm agreeing with esses you, muitos aqui? with Raymond, Eu concordo com você but e com o Raymond. many in the movement have fallen a little bit at a time. I mean, we're not Mas eu acho necessarily que talking muitos do movimento já caíram. E ainda nós não estamos na lei dominical. Nós já temos alguns caindo so ou sendo derrubados. something will happen that many of us Então, that acho que com certeza, chegando à lei may not dominical, vai acontecer que muitos de nós no grupo So we talvez não look towards the estejamos Sunday law, lá. we see there a great shaking. Então, nós olhamos em Will be overthrown. relação à lei dominical, onde nós Does vemos anyone muitos, see that differently? uma sacudidura onde muitos no movimento serão derrubados. Será que alguém enxerga de forma diferente? I'm not, Catherine? I was trying to look it up quickly. I can't remember Catherine? who she's speaking of when Ellen White's Eu talking estava about tentando olhar para isso people rapidamente. putting their E banners quando a Ellen and White fala taking them sobre up. isso, And I can't as remember if that pessoas was in the context of, like, baixando o rights estandarte e outros taking up or levantando. being put down. Não sei se seria no contexto de levitas, So the Sunday Law levantando aqueles que foram derrubados, ou se seriam gentios fazendo isso, mas isso faria uma diferença onde nós iríamos colocar isso. Se fosse os levitas pegando nos estandartes que as pessoas estão largando, será que isso na verdade seria uma lei dominical? Mas eu não lembro o contexto disso. Não sei se você lembra do texto que eu estou falando. Eu não consegui localizar imediatamente, mas sim eu sei qual é o texto. É por isso que eu não tenho certeza. Estou tentando considerar esse ponto. E onde colocar isso. Então você está vendo que depois da lei dominical a gente tem um alto clamor, tem um levantar aqui, mas você também sabe que tem 2 marcos aqui e que isso aqui também é uma colheita, que é dos levitas. Então você está vendo de forma mais ampla do que apenas esse evento aqui, da lei dominical. Sim, não que eu saiba de alguma coisa, mas eu colocaria um ponto de interrogação aí. Certo. Lynn, eu acho que eu perdi o meu chat aqui no Zoom, então eu não vi o que você escreveu. Você consegue me ouvir? Sim. Eu só ia acrescentar nessa discussão sobre as complexidades e o que é mais simples. Eu estava pensando e que me lembrou de camadas. Eu sei que a gente estaria voltando atrás, mas me lembrou de camadas. Ao ver essa camada, se ela é verdade, quando você descasca, você vê que existe uma complexidade muito maior em cada camada. Não invalida a primeira camada, mas falta apenas mais detalhes. Então, era disso que eu estava pensando. Se eu consigo me lembrar, eu acho que a gente dizia, quando éramos perguntados, será que é bom contra ruim? E a gente dizia, bom, depende. Depende da história que nós estamos contando, depende da complexidade da história que você está contando, depende da camada em que nós estamos. Então, é isso apenas que eu ia dizer mais cedo. Eu divergi um pouquinho o assunto aqui agora, mas tudo bem, se você vai comparar o norte com o sul, com certeza eles seriam bons. Mas se você vai comparar o norte com o que eles deveriam ter sido, então, na verdade, eles não se parecem tão bons. Então, eu concordo, depende com o que você está comparando. Josephine? Talvez isso não ajude muito, mas eu estava pensando, se a gente voltasse atrás à história dos mileritas, será que eles nos dariam uma boa ideia de quando eles começaram a cair?
1842, talvez, será que era algo assim? Putting things out there. Com essa divisão, eu não sei. Eu estou apenas colocando as coisas aqui. Eu não tenho certeza se é isso que você está procurando. Antes de eles terem chegado a 1844. We're dealing with the Sunday law. We would be dealing with 1850 here. Então, se nós estamos lidando com a lei dominical, nós estaríamos lidando com 1850 aqui. Você está nos levando para trás para 1844, que é relevante para onde eu estou tentando ir. Em vez de ir para a história millerita, eu quero ir para a nossa própria história. If that makes sense. Nossa própria história que se conecta com 1844, se faz sentido. Okay. Ray, Sim, eu vou acompanhar com você. Ray. locate his face. When was FFA overthrown? Estou tentando procurar o seu rosto. Quando é que o FFA foi derrubado? Last year. Sabemos que eles não estão aqui e não estavam também o ano passado. 2019, na campanha internacional, talvez? So we're discussing now the line of the priests if we're going to go into that detail. Então, nós agora estamos falando da linha dos sacerdotes, se nós vamos entrar nesses detalhes. I'm not trying to connect to the Sunday law in any way. They're separate shaking. Não estou tentando conectar a lei dominical de forma nenhuma. São sacudiduras separadas We que know the shut door. se ilustram profeticamente. Mas nós sabemos que a porta fechada 2019. So é what 9 de line novembro de 2019. do you Então, want onde to nessa put? linha Has to be você a quer waymark. colocar eles sendo derrubados? I'm gonna try Tem and que ser num give you a marco. waymark and then we can- So give me a waymark, right? Eu vou tentar forçar isso no marco. Então, me dá um marco, Ray. I'll go with November 9, 2019. Close of probation. Eu vou falar de 9 de novembro de 2019, fechamento da porta. Repeating pattern before. O que nós ensinamos sobre o Boston Concord. padrão repetitivo antes? Boston, Concord e Exeter? O que acontece em Boston? Or a message is given and then there's a swelling. Avolumar, There's a ou uma message mensagem é dada e depois começa a se avolumar. Então, nós temos uma mensagem começando aqui. starts to swell. Yep, then Ela there's an começa a increase se in knowledge. Concord. Depois nós temos um aumento de conhecimento. What do we Concord. say about the increase of knowledge? Sim. Um, O que nós dizemos em relação ao aumento de conhecimento? do you mean like how people come into unity? Like people come into concord? Você quer dizer como as pessoas se unem? Ou elas entram em concórdia? É sobre isso? Sim, mas se nós voltássemos atrás para essa linha de reforma e traçássemos esses aumentos de conhecimento, nós iríamos começar por dizer linha sobre linha, 2520, Atos 27. Nós vemos aqui que isso vai se desenvolver em Daniel 11, 40 a 45. Aqui a marcação de tempo, aqui duas fontes de informação. O que nós dizemos de todos esses aumentos de conhecimento? Eles são construídos em cima da última mensagem que foi dada anteriormente? Sim. Brandon levantou a mão. Se você não tem certeza, eu tenho uma resposta. Daqui a pouco eu volto para você. Estou feliz que eu possa falar. Brandon, o que nós dissemos em relação ao aumento de conhecimento? I had my hand up for something else, so I'm not sure about that one. I messaged Eu them, levantei a mão but por causa de um outro assunto, então eu não tenho certeza. Talvez a mensagem sendo descelada. that's right. Ela é descelada em Boston. Only it's. I'm not sure. Sorry. Eu não tenho certeza, na verdade. Perdão. Então, por que você levantou a sua mão? Was just referring to when you look at
Eu estava apenas me referindo a quando that is accurate. a gente olha para os muitos desse verso. Isso está certo. I think I know where you're going. So it's the overthrow. Eu acho que eu sei para onde nós estamos indo. Eu sendo esse derrubar dos muitos seria num aumento de conhecimento? Aqui? Bom, porque isso é o que acontece todas as outras vezes. A formalização é onde acontece a sacudidura e onde muitos são derrubados. Ok? Eu vou deixar isso aí para que todos possamos caminhar juntos. Josephine, o que nós dizemos de Concord e de todos os aumentos de conhecimento? O que nós dizemos sobre isso? Talvez eu não tenha a resposta certa, mas eu vou dizer algo de qualquer forma. Quando é que um aumento de conhecimento nós deveríamos tomar nota, deveríamos fazer escolhas? E às vezes algumas pessoas escolhem não avançar, outras escolhem aceitar e avançar, e aqueles que não avançam eventualmente caem. Então você tem que absorver esse aumento de conhecimento e não resistir. Pode repetir novamente, por favor? Você deve não lutar contra esse aumento de conhecimento. Você deve caminhar com esse aumento de conhecimento. Sim, você caminha com isso. Você não deve lutar contra isso. Senão você não consegue avançar se você não aceita esse conhecimento. Certo, eu concordo. Rachel, o que nós dizemos sobre Concord? Is it because it doesn't require you to change? It doesn't. É que isso não demanda que você mude. Diga isso de uma forma mais simples. If it doesn't require you to change, it doesn't challenge. Se não requer que você mude, será que isso te desafia? I'm not sure now. To say it. no, you've got it. Se não te faz desconfortável, não tenho certeza. Sim, eu acho que você está falando o que é certo, mas eu queria que você mostrasse de forma mais simples. Am I okay to Você, na verdade, deu mais detalhe. Yes, please. It's easy. Posso simplificar isso e dizer que é fácil? Sim, é fácil. Isso aqui é fácil. 25:20 sacudiu o Adventismo, mas foi fácil. Atos 27 é fácil. Era isso que você ia dizer, Brandon? Yes, that's what I was going to say. Sim, era o que eu ia dizer. Isso não te desafia. Isso não te desafia porque é fácil. Depois o que acontece? Vai de fácil. Life-shattering. Life-shattering. Okay, we're keeping with the detail. That's okay. Goes to hard. Nós estamos continuando com os detalhes. Vai para o que é mais difícil. Knowing that we're in the time of the end, last generation, time setting. Sabendo do que nós estamos no tempo do fim, na última geração, marcação de tempo, duas fontes de informação que vai nos rasgar das nossas ideologias políticas. Vai do que é mais simples para o mais complexo. Então, Raymond. E depois nós somos testados baseados nisso. Isso seria apenas uma porta se fechando. Esse teste em relação a quê? Você está sendo testado em relação a quê? A mensagem que começou em Boston, mas é fácil aqui.
Se eu te perguntasse 2 mais Não. 2, será que realmente eu estou te testando? Não. Ask you the square root of like an 8-figure sum, am I testing you? You're being really mean. Se eu te perguntar agora algo mais complicado na matemática, será que eu estou te testando? Sim, e você está sendo bem complicada, porque eu sou ruim em matemática. Eu vou sugerir que não existe muito um teste aqui, porque se você é testado aqui, você é testado no que é difícil. É testado na formalização, porque você tem um conceito que se constrói, mas na formalização você tem um trabalho sendo completo. Você tem um conceito, você constrói isso através dos 25-20. Aqui você tem uma marcação de tempo. Aqui, em 2014, eles foram testados em relação a quê? Sorry, go. No, you go. I was What just were gonna they? say, Você pode falar. it was the Sunday law for the priests. A lei dominical para os sacerdotes. What's the test of this dispensation? Qual foi o Time, teste para essa What dispensação? are they tested on? Marcação de tempo. Então, eles são testados So com when o does quê? the test start? Tempo. Quando começa, então, esse teste? from 2012 onwards, 2012 through to 2014. De 2012 em diante, até 2014. Quando é que o ancião Jeff falhou esse teste? 2012. Do you agree with that? 2012? Todos Just concordam this com isso? dispensation, not saying. O teste dessa dispensação? When was Elder Jeff confronted with the test? Quando é que o ancião Jeff foi confrontado com esse teste? You said 2012. I agree with that. My point Você is it's disse not 2012 e eu concordo com isso. Meu ponto é que não é aqui. FFA overthrown. November Então, 2019. quando é que o FFA foi derrubado? No, 2018. Novembro de 2019? Não, 2018. So if we got into the words of overthrown, I think we could start arguing Então, about se something that's actually usássemos essas palavras de technically, if the door's derrubar, not shut, eu acho que podíamos entrar I'm not kind of wanting to go nesse into tipo de those argumento. Tecnicamente, se a dividing porta não words. está fechada, My eu não point estou is querendo dividir as palavras. O meu ponto what é, are they tested on? And it's here. quando é que começa o So do we teste? all agree Em that que it's eles here? são testados? The formalization, E é you aqui. have your papers, the Então, test. todos concordamos que é aqui a formalização. Você tem o seu teste, seus papéis e o teste começa. So we know the story of Gethsemane. We know that this is the cross. Então, nós sabemos da história de Getsemane, We know sabemos how que we aqui apply é the a story of cruz, Judas. We understand the shaking that occurred sabemos there. como aplicamos a história de Judas, entendemos a sacudidura que acontece, mas tem This is tudo the a ver com story of the isso. test. It's all about the formalization. E essa é a história do teste. Tem tudo a ver com a That's when you formalização. have the hard message that's going to decide where you stand. So Isso é coming quando back to você the tem a Sunday, mensagem mais complexa que vai decidir onde você se encontra. Então, voltando à lei dominical. Marie, Marie, when are the many overthrown? Marie, quando é que esses muitos são derrubados? So, the final overthrowing, is that the Sunday law? Esse último derrubar, eu acho que é na lei dominical. Você pode descrever de qualquer forma que você queira. Você diria então que aqui é o final. Well, going on your explanation of the formalization would be the beginning. Bom, of se eu that seguir a sua overthrowing. explicação da formalização, seria na verdade o início de ser derrubado. E depois, The final na lei dominical, seria o final. You say there's an end, you say there's a beginning.
Now you're starting to talk about a period of Então, time. se você diz que existe um final, você tem que falar de um início. Você está, então, começando a falar de um período de tempo. And you Sim. want to take that back to the formalization. Does anyone disagree? E você quer levar isso até a formalização. Alguém discorda? Josephine, your hand is up. Josephine, você tem a mão levantada? Are you asking me in relation to what you're saying right now, or are you asking me why my hands up? I had a question. Você está I me just wanted perguntando to- sobre o que você está falando agora? I was just gonna say. Eu tenho uma pergunta. Another question rather than contributing to what Marie is trying to say, but I agree with Marie. But I wanted to ask a question. Eu concordo com a Marie, Maybe I ask. mas eu queria fazer uma pergunta antes disso. You can Talvez eu possa perguntar mais tarde? If we put it off, we'll put it off. But Você pode fazer essa pergunta agora. So Porque these quando a two gente tests that desligar, we vamos have on this desligar. line, one is 2012. Esses dois testes que você tem na linha, There are two tests um there. 2012, You tested there and você tested tem here. dois testes nessa linha. Or am I understanding it right? Foi testado aqui e depois novamente aqui. Será que eu estou entendendo certo? we divide our line into the five fingers. The five Nós fingers dividimos a nossa linha de reforma com 5 dedos. these four spaces in between. 5 dedos na And linha in de each reforma, space that there's com been a esses message 4 given. espaços entre. E em Here cada we had to espaço understand Daniel foi dada uma 11, mensagem. 45. Aqui nós tínhamos que entender Daniel 11, 40, 45 no contexto das linhas de reforma. Aqui nós tivemos que entender a marcação de tempo que foi no contexto dos 25, 20 e se construiu assim. Aqui o teste de duas fontes de informação e tudo que isso ia nos ensinar sobre republicanos e democratas, o Trump e a Clinton, que se construiu em cima de Atos 27. Então, sim, nós somos testados a cada ponto no tempo, mas esse teste aqui está sendo descrito em Daniel 11, 41. É o teste da lei dominical. Sim, existem esses testes sequenciais, mas tudo o que esses testes estão fazendo, esse outro aqui era do LGBT, mas o que esses estão fazendo é nos preparar para o teste da lei dominical, porque nós somos os sacerdotes. Nós precisávamos de treinamento para nos prepararmos para irmos para o trabalho. Então, esses testes são todos preparos para esse grande teste. Sim, eu entendi. Perfeito. Então, você não vai pegar uma criança de 5 anos e testá-lo em relação a cálculos matemáticos. Eu preciso passar outros testes primeiro, para eu conseguir entender o último exame quando a gente termina a escola. A gente precisa construir isso, não começar pelo complexo. Então, isso é o que nós construímos e estamos chegando até aqui. Então, Raymond, você colocou isso aqui na lei dominical. Você quer mudar isso? Yeah, can I Mudar shift algo em back to the relação a essa formalization, história? Sim. Será que eu posso levar isso até a formalização? please? Então, você quer colocar isso aqui. E então, qual é a formalização? Gender? Gênero? Dois marcos. Você pode fazer esse e depois esse. I'm not sure, sorry. Eu não tenho certeza, perdão. Tudo bem. Depois eu volto a você. Alguém quer preencher esses dois para nós? Lynn? Yeah, so my hand was up for something else. So I knew you were going to ask me about this.
A minha mão foi levantada por outra coisa. Eu sabia que você ia me perguntar, mas não sei se você responder isso muito bem. Será que você pode repetir a pergunta para mim? Estamos na linha dos 144.000, na história da chuva temporal. Daniel 11, verso 41, onde é dito que a chuva temporal termina aqui, onde nos diz que muitas pessoas no movimento final de Deus serão derrubadas. Então, estamos nessa dispensação final e eu queria saber há anos ou datas que se coincidem com o aumento de conhecimento e a formalização da mensagem. Então, eu diria 2019 and then 2021? teria que ser 2019 e depois 2021. 2019 and 2021. And what are you Yeah. associating with 2019, 2021. That was the, E o que você está associando a 2019? It's an increase in knowledge about Foi, na verdade, um teste, um aumento de conhecimento in the movement sobre igualdade no movimento. If you were and to give a word to that? Você quer dar uma palavra para Equality? isso? um, O que nós estamos falando talking de feminism igualdade de gênero? as Qual era a such, or are you palavra? talking women's rights? Você está falando do feminismo? Sim. I Direitos put das feminism mulheres? here. Okay. Then what for here? Eu iria colocar aqui feminismo. E o que Well, você that's colocaria the same, aqui? isn't it? Except it was obviously more complicated Ao mesmo, certo? because we had LGBTQ. Só que and, era mais complicado, was na also verdade, porque tínhamos o LGBTQ. yeah, I mean, the formalization was LGBT really is in about here. It's yeah. not on Okay, not in 20. Oh no, 2019. Are you talking 2021 or 2019? 2021. Você está falando de 2021 ou Okay, so 19? 2021, 2021. There was a formalization of the message. Então, Oh, 2021 nós okay, tivemos no, uma I'm getting formalização confused da with that one. mensagem. So 2021 was Eu, na verdade, estou Peniel. ficando confusa. Yes. 2021 foi Pâniel. Okay. And what was taught in October of 2021? I think it was October. E o que foi ensinado em Um, outubro de 2021? Radical feminism. Radical feminism. Can you Yeah. see Feminismo radical. Yes. Você consegue ver como isso foi construído? Sim. Eu sei que nem todos estávamos na campanha internacional na Alemanha, mas lá a gente viu bastante descontentamento em relação a that's isso. good. No, that was Tudo bem, Lynn? Thank you. Brandon, your hand was up. Sim, tudo certo, obrigada. Brandon, você estava com a mão levantada? No, Lynn answered those. I would have said the same thing. Nothing more to add. A Lynn já respondeu, eu teria dito o mesmo. So we Não read vou acrescentar Daniel mais. 41 and we look into the future and we say in the future, Então, lemos Daniel going to 11, be this 41 e disagreement nós movement. dizemos que no We futuro don't know about vai haver about essa what, discórdia no it's movimento. shaking, it's hard Não to sabemos imagine, exatamente many sobre o can que, think vai of. haver uma I'd sacudidura, like to refine vai that ser again. difícil imaginar e muitos vão sair. Eu gostaria de refinar um pouquinho isso. Estamos sem tempo, mas eu vou resumir rapidamente. É na formalização que as coisas esquentam. As discordâncias começam em volta da mensagem da formalização. Aqui atrás, em duas fontes de informação, eu não era uma professora no movimento aqui. Eu não estava ensinando antes de setembro de 2018. Então, vem tudo de uma vez só. Duas fontes de informação vem como uma onda, um choque que divide o movimento em dois grupos. Esses dois grupos continuam juntos, mas claramente divididos até nós chegarmos perto dessa data. Depois um grupo formalmente se separa. Aqui é um pouquinho diferente. Raymond, quando é que eu comecei a ensinar sobre o feminismo radical? Estou pegando no seu pé porque eu sei que você voltou atrás para assistir algumas dessas palestras.
2020? Uganda 2020. Uganda 2020? We had just entered into that Janeiro de 2020. Nós tínhamos entrado nessa dispensação. E no Uganda eu estava falando dos problemas de esquerda com Michael Moore, com a AOC, com a Eleanor Moore, com o Bernie Sanders, os problemas da extrema esquerda. Feminismo radical estava, na verdade, sendo ensinado desde janeiro de 2020. Então, se nós formos falar da forma como isso impactou o movimento, esse feminismo radical, desde janeiro de 2020, essa formalização tem impactado o movimento. Cada divisão, cada sacudidura, cada briga que nós tivemos no movimento desde 9 de novembro de 2019, além daquilo que continuou com o FFA e os seus seguidores, tem sido sobre o feminismo radical, de como a gente peneira a extrema esquerda, que foi aí que começou a nossa discussão. Nós começamos por explicar o simples, bom versus ruim. Estava perfeitamente bom de 2014 a 9 de novembro de 2019. Foi perfeito para essa dispensação. 9 de novembro de 2019 já não era mais seguro apenas dizer bom contra mal. Não significa que está errado, mas se a gente permanecer dessa forma simples, extrema direita boa, extrema esquerda boa, extrema direita ruim, isso nós podemos entrar num problema com essa simplicidade. Porque a gente entra com essa mensagem de aumento de conhecimento dentro da nossa zona de conforto. Mas nós falamos disso em janeiro de 2020, onde nós falamos do feminismo radical, e aqui começaram as sacudiduras nos Estados Unidos, no Brasil, que ainda continua, no Zimbábue, no sul do Sudão e dentro do Ministério francês. Cada problema desde então está em volta desse feminismo radical que é formalização. Então, Brandon, quem são esses muitos? Many are the ones who are fighting against radical feminism. Esses muitos são aqueles que estão lutando contra o feminismo radical. Desde quando? From 2020. Desde 2020. Janeiro de 2020. Então, quando nós vimos ou vemos o que esse movimento tem passado, sabemos da separação com o FFA e os problemas. Eu já vou terminar porque eu sei que já passou o tempo. Quando nós entramos numa nova dispensação e as pessoas dizem, yay, nós vamos agora para os levitas. E depois, 2 vezes, mês passado, eu estava tentando ensinar de 2014 para a gente ver o significado disso. Os eventos centrados na linha de reforma dos sacerdotes, mas também eu gostaria que a gente visse o perigo da nossa condição laodiceana, porque é tentador querer falar para as pessoas boas no adventismo que a gente quer trazer e quer que compreendam. Mas eu quero falar não para pessoas aleatórias que causam problemas, mas esses muitos consistem nas pessoas que saíram desde janeiro de 2020 e que estão ainda dentro do movimento nas suas mentes apenas, mas que estão se opondo àquilo que a gente ensina sobre o feminismo e o feminismo radical. Isso desde a Campanha Internacional, talvez, a última que tivemos. Então, é importante a gente peneirar a extrema esquerda, porque muitos saíram por causa do feminismo radical, mas como a gente consegue entender o feminismo radical? É olhar para a esquerda e identificar todos os problemas que existem. Quando você vê todos os problemas que existem e você vê um artigo, você pensa,
Eu gosto 5% disso, mas 95% disso são os seus problemas e as coisas que eu não concordo. E você começa a peneirar. Será que faz sentido? Brandon diz que sim. Então, eu não vou fazer muito mais perguntas a outras pessoas. Estamos sem tempo. Rachel. Yeah, it does. Rachel? Really clear. I wish Faz you sentido? yourself could talk more about Sim. it, but it really does. It really does make Eu gostaria que pudéssemos falar mais sobre isso, mas realmente faz muito sentido. Pense sobre isso durante a semana. Os muitos não são os que estão longe do grupo. Nós não passamos 2014 e começamos a pensar que nos meses de outubro e novembro, aqui, dezembro de 2019, ia haver um novo problema e um novo grupo, e que nós íamos começar a brigar. E não é isso que nós vemos. Isso está em volta da formalização. E eu tenho certeza que nós vamos continuar tendo esse conhecimento e que isso não vai parar. E por causa disso, vamos continuar tendo discórdias e as pessoas se separando. Mas isso acontece desde 2020, porque está em torno do assunto do feminismo radical. E é o feminismo radical que é onde esses muitos tropeçam. E é assim que é bem importante para a gente poder olhar para um modelo simples, bom versus mal, extrema esquerda versus a extrema direita, e ver que esse modelo simples é extremamente perigoso se a gente não dá um passo atrás e começa a decifrar isso de forma correta. Vamos terminar com a oração. Pai Celestial, nós te agradecemos porque podemos estar juntos a estudar a Tua Palavra. Nós oramos para que possamos realmente entender essas coisas e o quão importante é quando nós chegamos à formalização da mensagem, que a gente sabe que é difícil, mas a gente ora pela Sua graça. Que o Senhor nos guarde e que a gente possa trazer uma mudança nas nossas vidas. Novamente, nós te agradecemos pelo teu amor e misericórdia para conosco e oramos para que o Senhor possa estar com o seu povo durante esse sábado. Nós oramos por um bom descanso essa noite, que amanhã nós possamos estar juntos novamente. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.